Existe um mito de que tudo que a Globo toca vira ouro. Mas não é bem assim. Então bora conversar sobre os realities que a Globo simplesmente abandonou. Antes mesmo de pensar no The Voice, a Globo já tinha produzido um reality show musical, o Fama. O programa era uma versão brasileira de um formato que fazia muito sucesso na Espanha. Aqui no Brasil, ele ficou muito parecido com o BBB, só que musical. Durante a semana, o povo ficava confinado, ensaiando. E no final de semana, rolava um show de onde saía os destaques e os eliminados. O projeto foi apresentado por Tony Garrido e Angélica. O programa até conquistou um grande público, mas a quarta temporada deu vexame, deixando a Globo em segundo lugar nas tardes de sábado. Será que esse foi o motivo do programa não ser renovado? Fama, onde o talento vem sempre em primeiro lugar. O show não pode parar. O segundo reality que a Globo abriu mão é um primo do ex-finado No Limite, o Hipertensão, que era inspirado em desafios radicais, com provas de tirar o fôlego de quem participava e também do público que assistia. Embora fosse o Zeca Camargo que apresentasse, o que não é assim um sinônimo de aventura radical. A primeira temporada foi exibida em 2002 e logo em seguida teve uma exibição especial com famosos. A Globo deu um tempo no projeto e 8 anos depois decidiu reviver o programa, dessa vez no comando da Glenda Kozlovsky. Eu nunca sei falar esse sobrenome direito. O que fazia mais sentido, já que naquela época ela era um dos principais nomes do esporte global. Ainda assim, a Glenda só conseguiu segurar o programa por mais 2 temporadas. E após a última exibição em 2011, o programa nunca mais voltou para a tela da Globo. Hipertensão. Para quem gosta de emoções fortes, é o paraíso. A Globo e o Boninho sempre curtiram essa vibe de colocar participantes de reality show em situações, digamos, inóspitas. Pelo menos, essa parecia ser a primícia do Jogo Duro. O programa só teve uma temporada que foi apresentada pelo Paulo Vilhena. O reality contava com 8 novos participantes todas as semanas. Todas as gravações aconteciam no Projac em uma estrutura que simulava um galpão, feito exclusivamente para o programa. A produção foi alvo de muitas críticas por conta das provas que beiravam o nível perturbador, que logo no primeiro programa colocou a vida de vários animais em risco. E cadê a Luísa Mel quando a gente mais precisa, né? Assim como qualquer estreia, o programa bombou. Mas a partir do segundo episódio, a audiência já não estava mais afim de ver os desafios tenebrosos. O que fez a Fazenda da Record ficar em primeiro lugar em uma noite de domingo, o que para 2019 era algo excelente. Acho que já tá mais do que justificado o fim desse reality, né? Fique ligado no Jogo Duro. Além do Jogo Duro, a Globo teve outro programa com um nome bem parecido, O Jogo. Faltou criatividade no nome, mas a ideia do reality até que era boa, vai. Os participantes tinham que investigar e descobrir o responsável por um crime fictício, seguindo pistas e evidências disponibilizadas pela produção. Tudo isso sem ser eliminado pelo fictício assassino. Entre as missões, os participantes tiveram que ir no velório da fictícia vítima. A Globo garantiu que os participantes não eram dirigidos ou orientados, embora os atores que interagiam com eles tivessem que seguir um script de dramaturgia. Esse formato também foi apresentado pelo Zeca Camargo e a ideia que parecia boa não foi muito bem executada. Tanto que o programa foi indicado pelo troféu Santa Clara como o pior reality show e vexame do ano, e acabou sendo vencedor nas 2 indicações. Acho que já deu para entender o porquê, logo após a primeira temporada, ironicamente, a Globo decidiu matar o programa, que só permanece vivo na memória do ano de 2003. Teste seu faro de detetive e ajude a desvendar esse mistério. Voltando para a área musical, tem um reality que eu sinto muita falta. Na minha opinião, é uma das melhores produções musicais da TV Globo, o Superstar. Além dos jurados que foram mudando durante as 3 temporadas, o quarto jurado era o público, que podia votar pelo aplicativo do programa em tempo real enquanto as apresentações aconteciam. Quem votava podia ter a foto exibida no telão gigante do programa. Isso pode parecer algo bobo agora, mas para 2015 isso era uma novidade extraordinária. Os músicos participantes se apresentavam atrás desse telão gigante,
que subia quando a apresentação chegava em 70% de aprovação. Se a porcentagem almejada não fosse alcançada até o fim da apresentação, os envolvidos iam para o duelo de apresentações que podia resultar na eliminação. Por contar com o voto do povo, o programa tinha que ser obrigatoriamente ao vivo, o que deixava o programa vulnerável a falhas, como na vez em que mesmo com a nota o telão simplesmente não subiu. Mas essa de longe não foi a única falha técnica que o programa passou, viu? Fernanda Lima era responsável pela apresentação, mas chegou a contar com André Marques, Fernanda Pasleme e Rafa Brites. O programa nasceu em 2014 e foi muito bem, mas acabou desgastando em pouco tempo, e por isso só teve 3 temporadas. Isso é Superstar. Com o fim do Superstar, a Globo decidiu parar de pagar formato pronto e fez um novo formato igualzinho ao Super. Foi assim que nasceu o Popperstar. A diferença foi a retirada do grande telão e os participantes, que ao invés de bandas desconhecidas, contavam com famosos. O resto era tudo igual, ou pelo menos muito parecido. Inclusive a apresentadora, mas a Fernanda acabou deixando o comando após a primeira temporada, fazendo a produção ficar 2 anos sob o comando de Thaís Araújo. A última temporada foi exibida em 2019. A Globo deixou de produzir o programa por conta da pandemia, e desde então nunca mais tocou no assunto. Mais ou menos o que aconteceu naquela primeira fase do Se Joga. Mas será que é só reality show que a Globo abandonou? Claro que não, hein? E ó, sinto o cheiro de novos vídeos sobre outros abandonos, da Globo e também das outras emissoras. Até lá! Oh, for sure.